Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, de 20 de agosto de 2018. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Vereadores: Adilson Totti Severino de Souza. Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Osvaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Sequarino Filho. Presente. José Renato Semensato, presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Maria Denise Mendes. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias do expediente. APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Convite: 6º Encontro de Pais e Educadores. Tema: Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação de políticas públicas. Programação: abertura, apresentação musical, o Kedma Passoni. Palestra: LBI, Lei Brasileira de Inclusão, Dr. Júlio César Valerini Silva, advogado da Federação das APAIs. Data: 27 de agosto de 2018, às 19 horas, na Laje de Cacunde. Público-alvo: pais de alunos da APAI e educadores. Apoio: Prefeitura de Estância Climática de Cacunde. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Cacunde, carta aberta para o município. Eu, Reginaldo Vasconcelos, brasileiro maior, separado, portador do RG 26.707.475, inscrito no CPF sob o número 171.920.34827, residente e domiciliado na cidade de Cacunde, estado de São Paulo, Rua Manuel Fábio 165, distrito de Barrane, munícipe dessa cidade, venho até esta Casa de Leis, em primeiro lugar, informar que fui a vítima, no caso mais comentado na cidade, na qual a vereadora Maria Denise Mendes jogou ácido no meu corpo e foi condenada. Fico muito triste de saber que nenhum vereador lembrou ou quis lembrar o que este município sofreu, e a dor eterna na qual vou passar o resto de minha vida. Mas o vereador José Renato Semensato protegeu em sua fala, em uma das últimas sessões, total apoio à vereadora. Eu, como munícipe, não tenho apoio dele, de nenhum vereador. Ninguém foi perguntar se eu preciso de um colírio que pago R$70 pelo resto da minha vida. Já fiz 2 cirurgias de câncer na pele pelo ocorrido. Não sou de política nem me envolvo, mas fiquei muito triste por não ser lembrado. O que a vereadora fez foi acabar com a minha vida. Ela ficará presa pelo tempo determinado pela justiça. Já eu ficarei nessa prisão eterna. Meu corpo totalmente desfigurado, não me aguento olhar no espelho, e para um homem chorar todos os dias é algo muito triste. Muitas pessoas falam que eu sou isso ou aquilo, mas bastam ler o processo e verão que fui fiador da vereadora, que inclusive sujou meu nome, e depois sujou minha pele com ácido e pimenta. Espero que o vereador José Renato, a vereadora Roberta, que tem declarado total apoio à vereadora Maria Denise, possam ter hombridade de rever seus atos, pois eles representam a vereadora ou a população. Eu faço parte da população. Espero que minha carta seja lida na sessão e que os vereadores, se assim acharem necessário, possam se retratar. Obrigado. Cacunde, 15/8/2018, Reginaldo Vasconcelos. Indicação 143/2018, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de fazer o recapeamento asfáltico e efetuar sinalização gráfica na cor amarela de frente às garagens da rua São Pedro. Indicação 144/2018, de autoria do vereador João Osvaldo de Souza Pinto, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de reformar as placas indicativas de bairros em nossa cidade e que também instale placas nas proximidades da ponte do Rio Bom Jesus, orientando sobre a saída para Muzambinho, Minas Gerais. Indicação 145/2018, indicando ao senhor, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de enviar projeto de lei anistiando a primeira multa lavrada em desfavor dos munícipes que não foram notificados sobre o uso da água. Indicação 146/2018, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de construir uma lombada na estrada rural, nas imediações da fazenda do senhor Aramita, próximo ao bar Alias 7. Recebemos o projeto de lei 4/2018, de autoria do vereador José Luiz Sequarino Filho, corroborado por todos os demais, declarando de utilidade pública a Associação Amigos de Cacunde, a SANCA, e da outras providências. Caminho para a Comissão de Justiça.
Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação a moção de pesar número 26 de 2018, de autoria de todos os vereadores, à família da senhora Leila Maria de Assis Virenberg. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento os balancetes de verificação da Câmara correspondentes aos meses de maio e junho de 2018. Terminado o expediente. Previamente no expediente, concedo a palavra à vereadora Maria Denise Mendes para que faça uso da palavra. Pode ser daí. Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, o público de casa que nos acompanha pelas redes sociais. Eu fiz por escrito até para não tomar muito tempo. Ainda me pergunto onde está Deus na política. Com pouco entendimento, procuro estar obedecendo suas palavras na vereança e fazê-la com justiça. Usarei o nome de Deus em minha fala, na certeza de que não estarei falando da boca para fora, e nem em vão. Hoje estar aqui, novamente, para mim, é resposta dada por Ele. Uma prova de que não ocupo uma das cadeiras desta casa para nada. Agradeço aos vereadores que votaram a favor do meu pedido de afastamento e pelas palavras que disseram da minha pessoa como vereadora. Agradeço mais ainda aos votos contrários, pois sei que foi agir de Deus em seus corações, porque Ele sabia que não seria necessário. Estou livre pela mesma justiça que me julgou e julgará ainda. Tenho consciência dos meus atos e das consequências dele. Estou livre, mas não impune. Respeitei e estarei respeitando as decisões da justiça e o que for determinado por ela. Cumprirei da forma que for dada. Pagar esses dias de cadeia foi aprendizado para que eu não murmure tanto diante de coisas pequenas no meu dia a dia. Vivenciei a vida de uma presidiária e pude entender o porquê o crime será quase impossível de combater diante de um país onde é governado pela corrupção. Não teria o porquê eu pedir afastamento antes de ser julgado em segunda instância. Muito me entristeceu ouvir que não preciso de voto dos vereadores. Até onde eu entendo, votos aqui são dados para o povo, onde muitas vezes são dados a favor do executivo. No caso, entendo que seria dado a mim, mas de nada valeu. Quero esclarecer para a população que quando fui registrar minha candidatura, primeiro me informei com uma pessoa do meu partido, que se futuramente o meu processo daria problemas na política. A resposta foi que não. Então fiz minha campanha, pedi meus votos corretamente. A coligação que eu estava, igual todas as outras, precisava atingir um coeficiente para que alguém fosse eleito, e meus votos seriam necessários para isso. Para a surpresa de muitos, a eleita fui eu. Para quem sabe do ocorrido na época, entenderá o quanto Deus me queria aqui. Não me sentirei responsável caso não consiga cumprir com o mandato até o fim. E já adianto meu pedido de desculpas à população pelos fatos acontecidos e talvez que ainda venha a acontecer. Sobre a concessão da água e sobre o artigo 133 da Lei Orgânica do município, deixo aqui meus agradecimentos e admiração ao presidente da Câmara, Luizinho Sequalini, aos vereadores Totti, José Renato e Roberta, também ao jurídico desta casa, Dr. Cláudio, e aos munícipes, onde juntos nos preocupamos e fizemos o que caberia fazer, procurando todos os meios legais para isso. Nossa missão é defender os direitos do Legislativo e do povo. Agradeço também ao ex-prefeito Fordinho por ter representado maravilhosamente bem e de forma declarada e entendedora em sua fala o povo cacondense na audiência pública. Para terminar, deixo um versículo da Bíblia Sagrada,
Quando os justos são muitos, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo se queixa. Quem tiver ouvidos, ouça. Boa noite, muito obrigada, senhor presidente. Concedo a palavra ao novo vereador Zé Renato, previamente também escrito os pedidos. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, diretores desta casa, João Paulo. Boa noite, doutor Cláudio, nosso conselheiro jurídico aqui, nosso orientador. Boa noite aos presentes. Boa noite, Caconde. Boa noite à pessoa que escreveu a carta lida nesta casa, informando o assunto da sessão passada. Na sessão passada, a nobre colega vereadora Denise encaminhou para essa sessão, né, para que pudéssemos estar avaliando um pedido de afastamento dela, licença do cargo dela, sem remuneração. Fizemos uma reunião. Eu digo reuniões porque nós reunimos em grupos separados também. E baseado no nosso regimento interno, tem nesta casa, todos que precisarem tirarem suas dúvidas, tem nessa casa, pode vir aqui procurar, dar uma olhada. Baseado no regimento interno, na página 24, o vereador poderá licenciar-se. Vou ler uma outra parte aqui. Para tratar de interesses particulares por prazo determinado e nunca inferior a 30 dias e superior a 120 dias, vedada a retomada do mandato antes de término da licença. Constituição da República, artigo 56, item 2. Lei Orgânica, livrinho amarelo, desde 1990. Lei Orgânica, página 15. Das licenças. Artigo 43. O vereador poderá licenciar-se por motivo de saúde, devidamente comprovado, que não é o caso, para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja inferior a 30 dias. Então, baseado na lei, baseado no que a gente segue nesta casa, eu fiz o meu voto. Entendo que acertei, dando direito à vereadora, ao pedido da vereadora, licenciar-se do cargo para tratar de um assunto particular, pedido dela mesma, sem remuneração. Então eu entendo que no uso da palavra, quando eu me dirigi à colega vereadora Denise, que eu vinha conhecer durante a campanha eleitoral, no ano de 2016, outubro, encontrei com ela e passei a admirá-la pela campanha que ela estava fazendo. E falei, a gente vai se encontrar muito por aí. Pois bem, a vereadora venceu as eleições, assim como todos os colegas que estão presentes nessa casa, vereadores, e por aí a gente está aprendendo a lidar com as leis do município e aprendendo a lidar com o Caconde. Quando eu fiz uso da palavra, me dirigindo à vereadora, eu não estava aqui como um juiz que estava condenando o ato que ela cometeu lá em 2014. Eu estava aqui como vereador, me colocando da tristeza que naquele momento de uma situação psicológica dramática ali, cometeu um ato
que a Justiça está cuidando do assunto. Eu, vereador, me dirigi à vereadora, aceitando o pedido dela, e se eu tiver errado, eu gostaria muito que algum vereador me indicasse que eu estou errado aqui, baseado nos artigos. Eu estava dando o direito à vereadora apenas licenciar-se. Eu não estava aqui fazendo uma votação para cassar a vereadora Denise ou não cassá-la, o mandato dela. É apenas o pedido que ela fez e que eu entendo aqui, segundo os documentos, segundo o procurador jurídico desta casa, eu entendo que eu estou correto. Se eu estiver errado, eu peço a qualquer vereador aqui que me indique aonde eu errei. Ao colega cacondense, que faz parte desse episódio triste, pelo que eu entendo, o pouco que eu entendo do assunto aí, do episódio, a lei está tomando conta. A vereadora Denise, muito bem, fez uma carta maravilhosa. Fico feliz pelo agradecimento de constar o meu nome nessa carta. Eu não me lembro de eu ter ficado do lado da vereadora do assunto ocorrido. Não me lembro. E gostaria que qualquer vereador aqui, muito bem, hoje está sendo gravado, que pudesse estar me indicando. Meu nome foi muito citado aqui. O que eu fiz de errado, falando da vereadora naquela sessão passada? O que eu fiz? O que a vereadora Roberta fez no voto dela? O que os colegas aqui, todos, que não lembraram dele, não lembraram do colega, do cacondense? Fico triste de ter acontecido isso na vida dele, fico muito triste de ter acontecido esse episódio na vida da vereadora, fico chateado mesmo. Mas isso é assunto de fórum, é assunto de advogados, que tem as partes, um do lado dele e um do lado dela. Isso é assunto da promotora, isso é assunto do juiz. Aqui, a prerrogativa que me cabe é fazer a aceitação do pedido da vereadora ou não. Eu aceitei. E eu acho que eu estou correto. Se eu estiver errado, qualquer colega vereador pode me indicar aqui, por favor, diante de todos aqui, para que fique bem claro. Então, senhor presidente, meu nome foi mencionado. Vereador José Renato, me permite uma parte? Toda. Assim como o nome do senhor foi mencionado, o meu também foi mencionado. Sobre a parte que nós não comentamos sobre a vítima, eu acho que é porque não tinha assunto da vítima, não tinha assunto do ocorrido. Isso é a justiça que vai cuidar. O assunto em pauta era a licença de 30 dias que a Denise tinha pedido. Não tinha nada a ver com o ocorrido. Também tenho meus sinceros sentimentos pelo que aconteceu, não desejo isso para ninguém, nenhum dos dois lados, mas a única coisa que eu sei é que uma mãe é capaz de qualquer coisa pelos filhos. Isso eu sei no meu coração. Mas em questão de julgamento, sobre a vítima e sobre o que aconteceu, não nos cabe. Apenas votei a favor um pedido de afastamento de 30 dias. Apenas isso, mais nada. Muito obrigada, vereador. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de ser bem claro aqui a todos e a toda a população que tomar conhecimento, né, do meu nome ter sido mencionado, da vereadora Roberta, que em momento algum eu fiquei do lado do assunto, do episódio triste, de momento algum, e nunca ficarei, eu tenho certeza disso, diante das minhas condições psicológicas, que eu entendo o que é certo e o que é errado na vida. Vamos colocar uma parte? Toda. Primeiramente, boa noite a todos. Aqui a gente não deseja mal para ninguém. A nossa colega mesmo falou que não dependia de voto de ninguém aqui. Ela falou mesmo, na Câmara. Que dia é isso, uma parte? Você falou. Que Mas dia? vamos lá. Não, você falou. Está né? registrado Tá isso? gravado, tá gravado. Pode estar Você falou que gravado. não dependia de nós. Vamos lá que eu chegar. Você falou, tá gravado. Eu quero Aí o saber. Márcio foi segunda-feira e falou que você dependia e votou. Deu o voto dele. O que eu quero dizer com isso? Isso está na justiça, não depende de nós, vereadores.
nós vereadores aqui, falar que é assim é errado, que é certo. Isso aí quem vai determinar é Deus, quem manda é Deus, o que é certo e o que é errado, né? A justiça faz a parte dela. Aqui eu falei que eu não ia caçar ninguém, não vou caçar você, desde explicando, porque não partiu desta casa, por que caçar você? Não partiu dessa casa. Foi de lá que veio um papel para nós, gente formado e estudado. Aí aqui era pedir 30 dias, não, ele não deu. Onde você está aqui, se tivesse passado, você não estaria aqui. Deixar bem claro, viu? Aqui não tem ninguém contra você, ninguém entrou com cassação aqui, e ninguém está defendendo o rapaz, ninguém está defendendo você. Só está questão do afastamento, não é contra, mas não quer dizer que você está errado, que está certo, não estão julgando ninguém, só está falando que você não tem pedido de voto, e o que quer dizer com isso? Se você não pedir nosso voto, mesmo assim, ninguém entrou com cassação, falando mal de você aqui, e fofoquinha aqui não teve, só isso quer dizer só. Não estou falando, você falou ao vivo aí sim, mas os leitão aqui, porque um depende do outro sim, porque ele dependeu dos votos dos eleitores, mas errar é humano. Você, fiquei feliz que você falou aí, você pediu perdão. Se você não sabe, não, quarta-feira eu orei para você, eu não desejo mal para ninguém. Fiquei feliz que você pediu perdão. Não quer dizer que errar é humano. Você falou ali, todo mundo sabe, está gravado. Não quer dizer que, entendeu, se é certo, errado, o outro, não. Esse mundo é Deus que é o soberano, é Deus que sabe de tudo. Entendeu? E quero falar para o homem lá, eu não sei o que aconteceu, às vezes os três que devem saber, que é mais amigo de você, deve saber coisas que eu não sei, eu não gosto de fofoca e nem quero saber. Agora que a justiça determina, nós temos que acatar, eles são formados especializados nisso. Agora quer dizer que você é errado, que é certo. Agora estamos aqui, como eu posso dizer, dependeu dos votos de cada um, e todos nós vamos aqui, depende um do outro sim, entendeu? Agora deixa a justiça fazer, e fiquei muito feliz, parabéns, você pediu perdão. Isso é uma coisa que tem que exaltar e bonito, viu? Parabéns, eu gostei de pedir perdão. Eu quero deixar aqui o diretor desta casa que, se possível, verifique todas as gravações para ver onde tem a minha fala falando que eu não preciso de nenhum voto de vereador nenhum dentro desta casa. Posso concluir, senhor presidente? Algum outro colega quer falar? Senhor presidente, para concluir, talvez, devido às emoções, eu possa ter me expressado mal, mas a única coisa que teve nesta casa até o momento foi o pedido da vereadora para licenciar-se. Até o momento, eu não tenho conhecimento que veio um documento aqui de algum órgão dizendo que não é para a vereadora Denise estar aqui. Até o momento não veio nenhum documento que me cabe à memória, que eu esteja sabendo até o momento de agora. Então, senhor presidente, por isso eu fiz o uso da palavra, dirigindo ao regimento interno desta casa, a lei orgânica, e dando totais direitos à vereadora poder se licenciar-se. Naquela sessão não foi permitido, né, devido aos votos contrários, e o autor da vida, né, nosso Todo-Poderoso, quis escrever mais essa história na vida da vereadora Denise. Por circunstâncias, das coincidências, do destino, se é que alguém acredita em destino, quis esse momento termos a felicidade de ter a presença da vereadora aqui. A justiça está tomando conta do caso, que se resolva da melhor maneira possível. E eu estou aqui como vereador e não como amigo de ninguém. Estou aqui como vereador que foi me confiado os votos para ser um representante do povo. Após sessão, com certeza, adoraria, se Deus me permitir, todos aqueles que quiserem ter amizade com o vereador Zé Renato, assim lá fora eu serei apenas o Zé Renato. Tá? Muito boa noite, senhor presidente, me desculpe em alongar. Mais algum vereador pedir a parte sobre a carta? Eu queria rapidamente falar, vocês perdoam que a minha voz está muito boa, eu não tive o nome citado na carta, mas o pessoal talvez não saiba que o presidente só vota em caso de empate. Se houvesse empate, eu também votaria favorável ao afastamento dela como vereador. Como cidadão que ela cometeu, aí já é outra história, não cabe a mim julgar. Mas as prerrogativas de vereadora, ele não me citou aí, mas o meu voto também seria favorável ao afastamento dela. Concedo a palavra aos vereadores, aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Justiça, eu peço a palavra. Palavra concedida. Gostaria que os nossos colegas participantes da Comissão de Justiça, ao final dessa sessão, pudessem estar vendo a possibilidade de estar confirmando uma reunião para o dia de amanhã, às 9 horas, porque fui convocado
para um outro assunto para estar na cidade de Casa Branca, na quarta-feira, que é o dia que a gente está acostumando a marcar as reuniões. Então, por hora, fica marcado para amanhã, às 9 horas da manhã, e ao término da sessão a gente fecha isso, a gente conclui o dia e hora correta. Senhor presidente, nessa palavra, Palavra concedida. na condições de presidente da Comissão de Finanças, eu sugiro também que após a sessão a gente reúne para ver se faz em conjunto, para não ter que fazer em 2 dias. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos à tribuna livre, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça chamada para verificação de quórum. Vereadores, Adilson Totti Severino de Souza, Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho, Presente. Helena Lúcia Ferreira, Presente. João Osvaldo de Souza Pinto, Presente. José Luiz Sequalini Filho, Presente. José Renato Semensato, presente. Márcio Donizete de Souza, Presente. Maria Denise Mendes, Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação a moção 26 de 2018, de pesar à família da senhora Leila Maria de Assis Miranda. Moção de autoria de todos os vereadores, com parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, nessa palavra, Palavra concedida. Dona Leila, mãe do El, do Maicon, foi uma excelente mãe, uma cidadã honrada da cidade, muito querida. Então, essa moção é para deixar os pesares aos familiares. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor de secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, nessa palavra, Palavra concedida. eu não quis intervir na tribuna, mas deixei para expressão pessoal. Primeiro, gostaria de deixar minha explicação para o cidadão Reginaldo, que eu votei a prerrogativa do vereador, ele vota sim ou não, conforme a sua consciência, o seu discernimento. Então, naquele momento, eu votei o pedido da vereadora, e não da pessoa física da Denise, particular da Denise. Eu votei no pedido da nova colega, o seu afastamento. Então, para a carta eu já estou justificado. E para você, nosso colega, eu expliquei na sessão, e eu saí na presença agora já justificando. O nosso colega Zé Renato foi muito bem em citar os artigos, até as páginas dele, mas na sequência também fala que você pode faltar. E eu, na minha prerrogativa, eu optei pelas faltas. Então, eu poderia afastar 30 dias, e como o nosso vereador Roberto também falou, se você tivesse afastado, infelizmente você não estaria aqui hoje. Então, citaram muito Deus, eu acho que foi por Deus, realmente. O meu voto para que você, senhora, está presente aqui hoje. É só isso, comigo. A palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Totti, eu entendi muito bem o teu voto. Te admiro muito, porque com a sua sabedoria, já falei isso várias vezes, você nos conduz aqui em muitos assuntos que nós muitas vezes não temos entendimento. Foi um entendimento muito sábio e eu queria agradecer muito por isso. E queria retirar o meu pedido ao diretor da Câmara, até porque não foi ele que citou, que eu falei que nunca precisei de voto de vereador. Eu deixo para você, o vereador Bertinho, que acha a sessão o dia e me coloque
Para eu me retratar, o dia que eu falei que eu não preciso de voto de nenhum vereador. Realmente eu não preciso, eu precisei aquele dia, porque quem precisa do voto de todos aqui é o povo. Senhor presidente, quer essa palavra? Palavra concedida. Indico ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de que sejam tomadas as seguintes providências na rua São Pedro. 1. Seja feito o equipamento asfáltico. E 2. Sinalização gráfica horizontal, a cor amarela, de frente às garagens. Lá foi sentido único, o pessoal estaciona lá de esquerda, e na hora que os caras estacionam lá, vai sair, os caras estão colocando um carro de frente à garagem. Então, se está precisando dessa faixa, eu quero que a administração tome providência fazendo agora o mais rápido possível. E outra coisa que eu vinha pedindo desde o ano passado, o ônibus eu via nas estradas, cheio de buracos, pacientes viajando muito, caindo água nos pacientes. E eu fiquei cobrando esse tempo todo o prefeito, e graças a Deus ele atendeu, porque a gente está aqui, graças a Deus foi voto do povo, e o que a gente faz é voltado para o povo, para a Condensa. E graças a Deus ele atendeu a indicação, que foi o ônibus comprado, está aí para toda a população de Condensa. O Redentor, ou o bairro de Estado que seja, Cristais, Várzea, Redentor, de novo, bairro São José 1, 2, 3, Centro, Várzea, Caixa d'Água, Zona Rural, é para todos da Condensa isso aí. Que a gente está aqui para trabalhar para todos da Condensa. E outra, é dinheiro de vocês. Então, muito obrigado, prefeito, por ter atendido essa indicação. Estava precisando urgente, eu vi que estava precisando, e eu cobrei esse tempo tudo, ligando mesmo. Então, muito obrigado, primeiramente, a Deus, por ter conseguido essa aí, e a população agradece que estava necessitando muito. Muito obrigado, presidente, parabéns e boa noite a todos. Senhor presidente, palavra Concedido. Então, boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. O meu voto sobre o ano passado, que eu votei contra, foi também porque nós, vereadores, precisamos muito de respeito um ao outro aqui nessa Câmara. E o que não aconteceu numa sessão passada aí. O próprio vereador não chamou a gente de cheira-peito do prefeito, acho que foi uma falta de respeito com nós vereadores, entendeu? Então acho que nós temos que ter educação um com o outro, né? Nós estamos aqui para servir o povo e entre nós temos muito respeito. Então essas coisas tem coisas que magoam muita gente. Então eu tomei o meu voto, a decisão foi essa. Não fosse isso, daí até passaria, mas eu fiquei magoado mais com isso. Então foi isso, foi justificativo. Então, vou falar sobre a minha indicação aqui. A minha indicação, essa aqui, é lá da Anitta ali, a máquina preparou a estrada, com tapete, está muito bom a estrada agora. Parabéns à administração por isso. E o pessoal está correndo demais na estrada ali, abrindo muitas estradas, está correndo demais. Esse tipo de algum acidente já perto do bar. Aí o pessoal pediu uma lombada lá, para pedir. Aí tem outro aqui também, é a multa que o pessoal levou aí da água. Eu pedi fazer tipo uma anistia, se tiver como fazer uma anistia para tirar essa multa desse pessoal, entendeu? Muita gente reclamando. É só isso. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu passo a palavra. Palavra concedida. Gostaria de agradecer os diretores, os organizadores da APAI. Essa semana é a Semana da Criança com Deficiência e da pessoa com deficiência, né? Que a gente tem mania de falar criança porque a gente trata com tanto carinho essas pessoas como se fossem crianças, né? Porque uma criança a gente só trata com amor e carinho, né? E gostaria de deixar para cada pessoa que está vendo, que está ouvindo, que está aqui presente, que o que puder fazer alguma coisa para poder melhorar a vida dessas pessoas, que faça. Não estou falando uma doação em dinheiro nem nada, mas eu falo assim, qualquer coisa, às vezes uma ajuda voluntária, qualquer coisa para poder ajudar, para melhorar a vida deles, que a gente puder fazer, acho que a gente deve fazer, porque no final acho que a gente vai ser muito bem recompensado. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, as palavras? Palavra concedida. Senhor presidente, novos colegas e vereadores, o presidente, boa noite a todos. Eu quero começar aqui falando da festa aberta, que tivemos lá, eu, Rafael Roberto, o Doide, mas a gente fica feliz. E as pessoas muito felizes, de ver a saúde, os carros lá. Aí tem um senhor que falou assim, ó, deixa um parabéns para você e todos os vereadores lá da Câmara. Eu sei que vocês são parte dessa. Eu não votei com você, mas votei com alguns, estou feliz. Minha esposa
deu derrame, então precisa demais da saúde. Então quero deixar aqui, em vez de estar muito feliz, que faz 3 anos que está tratando, nunca faltou nada. Então, parabéns ao prefeito e todos os vereadores que estão na Câmara. Não conheço todos, mas muitos parabéns. Fiquei feliz, falando de todos. E tem muito boa festa. A pessoa agradeceu muito, aí estão andando lá, o pessoal não sei, parabéns, calma, não. Esse é parabéns a Deus em primeiro lugar. E tudo é Deus, como eles falam, Deus, sem Deus não vai nada. A mesma coisa que o hoje falou, a gente voltamos nessa conta passada, ali foi por Deus, e ela voltou. Se a gente não ficar em volta contrário, talvez não estava. Né? Então, se Deus iluminou a gente, às vezes ela pode ficar nervosa na hora com a gente, ter magoado, mas Deus faz mais isso, é muito melhor para você. E sobre o resultado, eu falo sempre, mandei hoje de novo, mas assim falou, está muito bom mesmo, não vou ficar bem demais não, porque é bom a gente fala, está muito bem, muito boa. Sobre o outro artigo que foi indicação muito bem feita, parabéns, porque a população precisa de Deus. Quero deixar um parabéns também ao Éder, com o aniversário dele. É uma pessoa que luta muito, está aqui com nós, trabalha, né? Tipo assim, 9 horas, está lutando lá pelo fato, em luz. Então a gente não tem também, não estou puxando lá dele, nem falando que vem aqui, viu um fone no Facebook, luta lá, vem, então parabéns, que Deus te abençoe muito, tá? Não é fácil também não. E a todos que estão aqui, que Deus ilumine para a gente continuar bem, sem brigas, com Deus, coração, porque as coisas estão difíceis para todo mundo. O país está difícil. Vamos pensar bem em votar agora, quando tem uma diferença. É difícil votar. Eu não sei como votar. O presidente, eu não sei, estou pensando que é difícil votar. O país não está bom, é difícil. A gente tem comércio, está muito difícil. Então vamos pedir a Deus, que Nossa Senhora aparecer ilumina todos. E mais uma vez que você falar a peça, eu quero agradecer a parabéns da administração. Muitas pessoas foram felizes por ser liberado ontem. Muitas pessoas foram felizes. Por quê? Está difícil. Então, muita gente tem vontade. Até a gente liberar é difícil, fica claro. Então, liberou ontem, fiquei contente, muitas pessoas felizes lá por isso. Então, Deus, para dar saúde a todos. Santa Casa, a gente precisa muito. E a gente fica feliz por isso. Tudo foi de bom na cidade, é bom para todos. A gente está aqui hoje de passagem. Não adianta, gente. Daqui 2 anos, um pouquinho, não sei se estou. Então, a gente tem que fazer o bem hoje, esses 2 anos. Tudo é certo, o prefeito, os vereadores, é bom para nós, pensa bem, o prefeito for mal. Da conta é mal, e os vereadores não mal também. Então se o prefeito for bem, tem que rezar para ele. Não é fácil Deus agora. Não é fácil ser vereador, não é difícil. Vamos pedir a Deus saúde para todos. Daqui 2 anos de eleição. Volta novamente, vamos ver. Não está bom, troca. Vamos pedir a Deus 2 anos. 2 anos e meio de falta. Vamos trabalhar muito, tá bom? Eu acho que o melhor é isso, discutir muito. Vamos unir. A Câmara começou bem e vai ser bem no final, se Deus quiser. Boa noite a todos e tudo lá. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra no sentido. Bom, boa noite a todos. Acredito que, como eu sempre falo muito, eu acho que eu já até falei demais sobre o assunto, sobre o episódio aí. Eu acho que me expliquei bem e os colegas, cada um tiveram a oportunidade de se explicarem também. E até faço algumas palavras do vereador Totti. Nessa casa aqui chega vários projetos e vai chegar mais ainda. Nós temos mais de 2 anos ainda pela frente. E aí falam em oposição e situação. Então nós temos aqui a prerrogativa de votar sim e votar não. E por enquanto, vereador Totti, está sendo nos tirado o artigo 133. Infelizmente, o prefeito, que já fora vereador 3 vezes, por 3 mandatos, está querendo tirar essa prerrogativa desta casa. Então, muita gente me encontra aí, muitos colegas na padaria, açougue e por aí vai. Então não vai precisar de Câmara mais, não vai precisar de vereador mais. Vocês vão votar o quê? No tema aqui, se o vereador Márcio puder ou quiser deixar para uma próxima oportunidade, eu estava lembrando aqui que o Vossa Excelência acabou fazendo uma denúncia sobre o cilindro de oxigênio lá no posto de saúde, na sessão passada. Eu estive lá conversando com o colega Edinho, que toma conta do transporte. Até o assunto era outro, mas na conversa ali acabamos lembrando do episódio. E eu fiquei de voltar, de retornar lá para estar tomando ciência do que Vossa Excelência acabou acusando aqui na sessão passada.
e eu não pude retornar, mas pretendo. Mas caso Vossa Excelência lembrar de algum assunto ou ficou sabendo de alguma outra coisa, se puder estar nos orientando, eu ficaria muito feliz, hoje ou numa outra oportunidade. Senhor presidente, fico até muito feliz com as palavras do vereador Roberto, se dirigindo às pessoas com deficiência, né? Eu sou estudioso do assunto, né? Sou profissional da área de educação física, já trabalhei na APAI, fui voluntário lá na casa por algum período da minha vida profissional. Realmente é uma maravilha trabalhar com essas pessoas com deficiência. A gente aprende muito e dá muito valor a várias outras coisas na vida. E eu fiquei muito feliz no sentido do carinho, né? Que realmente a gente vê as pessoas com deficiência como se fossem menores de idade, né? Realmente é isso. E a gente tem um carinho muito grande por todos. Mas eu vou além. Eu acho que a gente pode, através de várias prerrogativas, né, de várias ações, tentar solucionar vários outros problemas. Muitas das vezes, as pessoas com deficiência não estão em entidade, elas estão em casa, estão na cidade, andando com as suas cadeiras de roda, andando com as suas muletas, etc. E as construções, num terreno acidentado igual é a cidade de Caconde, tem muita descida, muita subida, muitas das construções, até então, lá não tinha a organização correta, as calçadas têm vários acidentes, tem escada, tem rampas, e isso dificulta muito a vida de quem tem esse tipo de deficiência. E quando a gente fala de deficiência, a gente esquece também, talvez, da pessoa que é idosa. A pessoa que é idosa, ela também tem uma dificuldade motora. Então, podemos muito, através de nossas ações, soluções, verbas, e através das ações do Executivo, de alguma forma corrigir alguns erros e estar permitindo aí as construções erradas. Então eu acho que a gente pode consertar muito isso. E deixo aqui, logicamente, os meus cumprimentos a todos aqueles comerciantes que já estão há muitos anos pensando nisso, estão se modelando para esse mundo acessível, né? Esse mundo mais de acessibilidade. Farmácias com rampas de entrada, padarias, bares, vários outros. O próprio prédio do fórum tem uma rampa de acesso agora, lá não pode ser construído porque o prédio não pode ser modificado, mas tem uma rampa de aço lá, muito bem feita. E, enfim, eu acho que o tempo vai ajudar nesse sentido. Senhor presidente, nossos colegas, o assunto ainda é muito preocupante, pois não está no término. Assunto água. Tratamento de esgoto, às vezes até não é lembrado, mas é muito importante que todos lembrem. É necessário, né? Mas o assunto água ainda é um terror na vida dos cacondenses. Por onde eu vou, eu sou questionado. E esses dias eu fui convidado por jovens formandos na área de direito, que muito bem estudando o assunto, e até com muito mais propriedade do que qualquer vereador desta casa, devido à facilidade que eles têm de interpretação do assunto jurídico, falando sobre o tema. E me convidaram para uma pequena conversa, uma conversa muito boa, e até eu vou fazer o convite para ver a possibilidade para que eles possam estar vindo nesta casa e conversando com todos, ou quem sabe a maioria dos colegas vereadores, para que nós, juntos, possamos mais uma vez fazer uma pressão no Executivo que não é momento para esse tipo de coisa. Ao meu pensar, não é momento. Eu faço até as minhas palavras a do ex-prefeito Fordinho, muito bem lembrado, pelo vereador Denise. Eu acho que o Fordinho, o colega Fordinho hoje, ele foi muito feliz naquele dia, dizendo, pedindo ao prefeito para que ele pensasse mais um pouco, estendesse mais um pouco o assunto, para que, diante desse período, a gente pudesse estar ajudando a solucionar esse gravíssimo problema que a gente vai ter que passar por ele. Mas eu não sou técnico, não sou especialista no assunto, mas eu acredito que eu possa, de alguma maneira, ajudar na participação. Eu acho que juntando mais pessoas facilita. E ele está nos excluindo, ele está excluindo a Câmara, ele está excluindo a voz do povo. Então eu acho que é por aí. Então, senhor presidente, mais uma sessão. Boa noite a todos os colegas que estão aqui. Vereadora Denise, seja muito bem-vinda a esta casa, até o tempo que a justiça assim entender.
que Vossa Excelência possa utilizar de todas as defesas jurídicas possíveis para tratar do assunto que a senhora se encontra, enquanto a nossa amizade, se Deus permitir, vai perdurar para sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra consentida. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar parabenizando os organizadores da festa do café, que eu não pude estar presente, mas a gente está sempre andando na cidade e eu ouvi falar muito bem, então gostaria de deixar aqui meus parabéns. Em relação à carta que chegou da vítima Reginaldo Vasconcelos, eu acho assim, ele não está discutindo aqui na carta em relação ao voto, que cada um deu conforme a sua consciência mandou, que é uma prerrogativa do vereador. Ele coloca aqui que ele ficou triste por saber que ninguém lembrou dele, mas eu gostaria de falar para ele que aqui não cabe a gente, aqui a gente nós não estamos aqui para defender ninguém e nem para ofender ninguém. A gente está aqui para cumprir o nosso trabalho. Né? A gente, na época todo mundo ficou sabendo tudo, mas não é que a gente não lembrou dele que eu não lembrei dele por deixar ele do lado. É que não era o momento da gente estar falando sobre ele. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais uma vez, saúdo todos com boa noite. Gostaria de passar para o pessoal do bairro Nova Estância, que está aqui presente, que trouxe as fotos lá da lixeira, que está com problema, o pessoal jogando fora. Eu já falei com o nosso jurídico, ele vai encaminhar um ofício para o senhor prefeito, departamento competente, e vai mandar as fotos que vocês trouxeram aqui. Tá? Normalmente vai estar tomando providência a respeito disso. Nós agradecemos. A respeito só um breve relato que a nova colega Denise falou, me citou na carta dela a respeito do artigo 133, realmente é isso, né? Pelo menos que os novos colegas falaram. Eu enxergo que tirar essa prerrogativa do vereador não é legal, sabe? Eles vão ficar fazendo o que aqui? Indicação? Então, pude fazer, eu fiz mesmo. Júlio inteirinho indo atrás, seja com o advogado, seja com o especialista, com os novos colegas que você citou junto. Então, nossa parte nós fizemos, estamos fazendo ainda. E eu creio na justiça que a gente vai reverter essa, não só pela água, mas por qualquer concessão. Se é uma prerrogativa do vereador, acho que tem que ser respeitado, que a justiça determina. Nada mais além do tratado, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Por favor, Totti, Albertinho.